Exercício 23. Uma máquina de Carnot cuja fonte fria está a 17 graus Celsius tem uma eficiência de 40%. De quanto deve ser elevada a temperatura da fonte quente para que a eficiência aumente para 50%? Então, ele dá duas situações, né? Se a gente começar pelo primeiro caso, a gente pode começar pelo primeiro caso para descobrir a temperatura da fonte quente, tá? Vamos lá, ó. O que a gente sabe? Se é uma máquina de Carnot, então o rendimento máximo é igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido por temperatura da fonte quente. O que é o rendimento máximo possível no primeiro caso? 40%. Então, aqui é 0,4, tá? Eu gosto de falar rendimento, né? O Hardy fala eficiência, mas eu prefiro a palavra rendimento para uma máquina de Carnot e eficiência para um refrigerador, tá? 1 menos temperatura da fonte fria, que é 17, mais 273, né? Que a gente tem que transformar sempre em Kelvin. Não pode esquecer, tá? Dividido pela temperatura da fonte quente. Perfeito. Então, o que vai acontecer? Eu vou passar isso aqui para o outro lado, ó. Vai ficar 17 mais 273. Vamos colocar essa conta. 17 mais 273 dá 290. Então, fica 290. Temperatura da fonte quente igual a 1 menos 0,4. Então, a gente descobre que 290 é igual a 0,6 vezes a temperatura da fonte quente. Portanto, a temperatura da fonte quente só pode ser 290 dividido por 0,6, né? Que dá 483. 483 Kelvin. Ótimo. Agora vamos para o segundo caso. Segundo caso, vou fazer aqui do lado. O que a gente tem agora? Agora o rendimento é de 50%. Diferente. Então, mais uma vez, é uma máquina de Carnot também. Então, o rendimento máximo é 1 menos temperatura da fonte frente, a fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. O rendimento máximo é 50%, que é 0,5. Igual a 1 menos a temperatura da fonte fria, que é 17 mais 273. De novo, é a mesma fonte fria. Dividido pela temperatura da fonte quente. Tá? Fazendo o mesmo raciocínio que eu fiz aqui, você vai descobrir que a temperatura da fonte quente, nesse caso, vai dar, eu já anotei aqui, 580 Kelvin. Então isso aqui eu vou chamar de telinha, só para diferenciar temperatura da fonte quente, linha. Então, a pergunta é, de quanto tem que ser elevada a temperatura da fonte quente? Então, eu só calculo o delta aqui, ó. De quanto tem que ser elevado? Tem que chegar a 580, né, vindo de 483. Então, eu descubro que a variação de temperatura que a fonte quente tem que ter para que as condições enunciadas sejam estabelecidas é 580 menos 483, que dá 97 Kelvin. É isso, ok? Qualquer dúvida, pessoal, é só escrever aqui nos comentários, tá? Abraços e até mais.